Fala galera, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais um vídeo. Esse vídeo é para falar sobre o uso desse software tão útil para certas aplicações, né, de análise de circuitos elétricos, que é o software ORCAD 16.6. É a atualização que nós vamos utilizar. E esse software já foi também chamado de PSpice. Como tem muitos tutoriais na internet em inglês, eu resolvi fazer então um tutorial para quem tem mais dificuldade com inglês, então um tutorial inteiramente em português. Esse software também é muito útil para quem está cursando disciplinas da área de circuitos elétricos, já que este livro que está aparecendo aqui na tela, Fundamentos de Circuitos Elétricos, né, esse livro utiliza, na boa parte das suas resoluções e exemplos que são mostrados em cada capítulo, o software que é o ORCAD PSpice. Então eu acredito que vocês vão poder aproveitar bastante esse conhecimento que eu vou compartilhar. Então vamos começar. Bom, vamos começar então. Primeiramente, o link para fazer download do software vai ficar na descrição deste vídeo. O bacana é que esse software tem uma versão inteiramente livre, pode ser utilizada para boa parte das aplicações de nível acadêmico, para quem está cursando matérias nessa área, né? E vai ser suficiente para nós. Então é uma versão livre. Vocês vão clicar lá para fazer o download. Eu vou colocar aqui o que vai aparecer, né? Então, feito o download, vocês vão ter uma pasta como essa aqui. Aí vocês vão escolher onde vai salvar, né, o download. Eu salvei aqui, então ele aparece para mim aqui nessa primeira linha, que é o nome do software. Entrando nessa pasta, vocês vão dar um clique duplo ali, tem disco 1, disco 2. O setup de instalação é no disco 1, que é o arquivo que vai dar início à instalação. Ele vai pedir para fazer essa pergunta, vocês vão conduzir a instalação. Eu não vou instalar ele de novo. Terminada a instalação, vamos ver. Então vejam que no meu menu de programas, na pasta Cadence, está aqui o ORCAD Capture Sys Lite, junto com todo o pacote de programas aí associados, né? Nós vamos abrir este ORCAD Capture. Ele vai inicializar o programa. Tem uma página inicial que é para divulgação do software, as últimas versões. Podemos clicar com o botão direito do mouse e fechar. Close. Então como o programa ele é em inglês, eu vou utilizar alguns termos em inglês que não são de grande dificuldade aí para quem tem um conhecimento básico, né, do idioma. Então a minha ideia aqui com vocês é desenvolver exemplos de uso do software para fazer simulação de alguns circuitos elétricos. Vamos começar por um exemplo mais simples, envolvendo este circuito aqui, circuito de corrente contínua, né, com uma fonte de tensão e resistores. Aí um segundo exemplo vai envolver uma análise com uma fonte de tensão de corrente alternada. Então nós vamos
explorar os recursos do OrCAD para fazer essas duas simulações, e eu acredito que aí vocês vão poder ter uma visão geral do básico que esse software oferece. Bom, vamos começar. Primeira parte, eu vou criar o meu projeto. Então, nessa tela aqui do OrCAD, eu vou em File, New, Project, para criar um novo projeto. Então, eu preciso atribuir um nome para o meu projeto. Preciso definir, dentre 4 opções, nós vamos utilizar em todos os casos a primeira opção, tá? Permite criar um circuito analógico ou analógico digital, e aqui eles vai nos dar todos os recursos para fazer uma simulação que nós precisamos. E preciso selecionar a pasta onde eu vou salvar o meu projeto. Então eu vou começar fazendo essa seleção da pasta. Clico em Browse para localizar aqui onde eu vou salvar o meu projeto. Eu vou em Documentos. Então isso é livre, né? Cada um pode decidir. Eu vou colocar aqui OrCAD. Entrei numa pasta que eu criei, chamada OrCAD, e dentro dessa pasta eu vou criar uma outra pasta, né? Então eu cliquei ali Create, criar um diretório. Aqui eu dou o nome então do meu diretório, da minha pasta. Aula 1. Nessa aula nós estamos falando sobre análise. Pronto, então o que eu fiz? Eu criei a pasta e dei um duplo clique na pasta que eu criei. Certo? Ele vai ficar marcado ali. Dei um OK. Tudo que esse arquivo, esse projeto que eu estou criando, vai então para aquela pasta que eu acabei de definir. Então, aqui, aula 1. Como nós vamos utilizar agora corrente contínua, aula 1, CC. Dou um OK. Posso criar um projeto em branco. Vamos fazer isso. E aqui o OrCAD me fornece uma janela, né, chamada Schematic, que é o esquemático onde eu vou desenhar o circuito, né, como se fosse uma protoboard, né, onde eu vou representar o meu circuito. E uma outra janela que é as pastas que foram criadas, né. Então, dentro do meu projeto tem a pasta Schematic, com o circuito, design e cachê. São arquivos automáticos aí que o programa gera. Vamos começar por aqui. Então, nós vamos montar este circuito. Vou precisar de uma fonte de tensão e 3 resistências. Como que eu seleciono os componentes no OrCAD? Então aqui, se eu for nesse menu superior Place e Part, clicar, né? Sendo a tecla de atalho a letra P, ele vai me fornecer aqui uma janela aqui na lateral, onde eu tenho diversos componentes na primeira parte, nessa primeira janela. Então aqui tem um modelo de diodo, né? Modelo de tiristor, então, diversos componentes. E nessa segunda janela eu tenho bibliotecas, libraries. Então aqui eu posso selecionar individualmente uma biblioteca, por exemplo, biblioteca analog. E eu vou ter um conjunto de componentes dessa biblioteca. Por exemplo, capacitor variável, fonte de tensão controlada. Uma forma mais tranquila de trabalhar
é deixar todas essas bibliotecas marcadas. Então você dá um clique com o mouse e arrasta e seleciona os componentes pela primeira janela, aqui nesse campo, né? Então aqui eu posso tanto digitar o nome do componente, o seu código, né? Por exemplo, resistor. Posso escrever aqui resistor em inglês, né? Ou simplesmente botar a letra R, que é a inicial, e ele já vai me mostrar aqui o resistor. Pessoal, vou explicar para quem abriu o OrCAD pela primeira vez. Caso essas bibliotecas aqui estejam em branco, não apareça, então você tem que fazer o seguinte, tem que clicar aqui, Add Library, então adicionar bibliotecas. Vejam que o OrCAD vai abrir essa janela e aqui nós temos diversas pastas. Seleciona Library, PSpice, marca todas essas bibliotecas e coloca para abrir. Nisso vai aparecer então esse conjunto de bibliotecas. Tudo bem? Então vamos montar esse circuito. Resistências, fonte de tensão. Eu tenho aqui uma biblioteca source que traz aqui fontes de tensão, corrente contínua, corrente alternada, fonte de corrente, por exemplo, IAC, fonte de corrente alternada, IDC é uma fonte de corrente contínua, fonte exponencial, pulso de corrente, né? Corrente, então, o programa utiliza a letra I como letra, né? Se eu quero tensão, a letra V. Então, VAC, fonte de tensão alternada, senoidal. Aqui uma fonte de tensão contínua, corrente contínua. Fonte de tensão por partes, que eu posso definir cada ponto da minha fonte, cada intervalo, né? Definindo pontos, né? Fonte senoidal aqui também tem. Então vamos selecionar aqui VDC. Se eu estou com as bibliotecas todas selecionadas, eu posso vir aqui e colocar VDC que já vai localizar. A VDC é a fonte de tensão corrente contínua, né? E está na biblioteca source. Dou um duplo clique. Aqui o componente aparece no meu esquemático. Eu escolho onde eu quero posicionar ele, arrastando o mouse e dou um clique. Vou usar uma ferramenta de zoom, que é o zoom por região, ficar mais visível aqui. Bom, então, o primeiro passo é definir então os meus componentes no meu circuito. Segundo passo, conectar esses componentes. Então no menu Place, Wire. Vejam que cada componente tem seus próprios terminais, né? Então eu vou conectar a fonte de tensão na resistência. Conecto aqui, daqui para cá. Conectei os componentes. Vamos para o passo seguinte. Que vai ser...
Então aqui nessa tabela vocês conseguem visualizar alguns componentes bastante utilizados, né? Resistor, indutor, capacitor, fonte de tensão, fonte de corrente, fontes controladas, que nós vamos falar no segundo exemplo, conexão dos componentes, então já fizemos isso. Segunda etapa, definir os atributos, os valores, né, desses componentes. Deixa eu só localizar aqui. Então nós temos uma fonte de 5 volts. Eu posso dar um duplo clique no meu símbolo e na coluna DC 5. Fica 5 VDC. Definir então o valor dessa tensão, a amplitude dessa tensão. Uma outra forma de fazer isso é clicar diretamente no texto com o valor, dando um duplo clique, né? Então aqui eu tenho o valor 5, posso colocar 10, enfim, vou deixar 5, dei um OK. Resistência de 1K, 2K e 1 mega. Então o OrCAD ele trabalha com esses prefixos que eu estou mostrando nessa figura. Então vamos usar muito mili, né, 10 a menos 3, micro, letra U, né, 10 a menos 6, mili, letra M, né, aí o quilo, que é 10 ao cubo, letra K, o mega, 10 a sexta, é a sigla MEG. Então eu vou colocar esses valores. 1K, esse aqui é 2K. Só dou um duplo clique no texto e altero. 1 mega. Outra coisa importante, o OrCAD requer nos seus cálculos o nó de referência. Então eu preciso definir aqui o nó de referência. Novamente o menu Place e venho aqui Ground. Vejam que todos esses recursos têm uma tecla de atalho. Então o Ground, posso pressionar a letra G. Então para nós aqui o primeiro símbolo vai ser utilizado, né? Vejam que tem diversas possibilidades. Vamos utilizar o primeiro. Dou um OK. Vou arrastar, vou deixar esse nó de referência na parte de baixo do circuito, né, como é usual. Próximo passo. Eu venho em PSpice, New Simulation Profile. Então aqui eu vou criar o perfil de simulação. Preciso atribuir um nome e vou colocar para criar. No momento que eu faço isso, o OrCAD abre uma janela de configuração da simulação ou Simulation Settings. Então na aba Análises, nós temos aqui o campo Tipo de Análise, Análises Type, né? Então nós temos esses tipos de análise. Domínio do tempo, quando eu quero fazer uma análise transitória. DC, Sweep, uma varredura em corrente contínua. AC Sweep, uma varredura em corrente alternada. E Bias Point. Para fazer uma análise de corrente contínua dessa forma que nós estamos utilizando, apenas com uma fonte CC de tensão e resistores, nós podemos utilizar a opção aqui Bias Point, que é a opção mais simples possível. Vocês já vão ver o que vai resultar disso. Eu vou dar um OK.
com isso, meu circuito está montado, pronto, posso simular. Então aqui eu posso colocar tanto PSPy, no menu PSPy, clicar em Run. Vamos lá. O programa vai processar a análise, né? Aí eu preciso vir aqui em cima e habilitar. Então habilitar, mostrar a tensão e habilitar mostrar a corrente. Pronto. Meu circuito teve a sua análise concluída. E eu tenho então uma tensão de 5 volts neste ponto do circuito, como já era esperado, né? Aqui eu tenho uma queda de tensão no resistor de 1K e, portanto, um valor de tensão que eu posso arrastar para onde eu quiser aqui. Então a tensão desse nó, 3.3, 5 na fonte. E aqui eu tenho as correntes do ramo. Então a corrente fornecida pela fonte, a corrente que flui nesse ramo central e a corrente pelo ramo da direita. Certo, pessoal? Então aqui vocês veem que é bastante simples essa análise CC. O que o programa faz quando eu rodo uma simulação? Vejam que aqui embaixo eu tenho uma outra janela. Schematic. Então essa janela aqui nós não estamos utilizando. Mas para eu utilizar, eu precisaria colocar uma ponta de prova no meu circuito. E aqui é como se fosse a janela, como se fosse uma tela do osciloscópio. Só que nós não vamos fazer isso nessa aula. Tudo bem? Pessoal, vamos retomar então. Eu quero fazer com vocês um exemplo envolvendo análise CA. No OrCAD, essa análise CA pode ser feita em termos de varredura CA e pode ser feita a análise fasorial, que é quando temos apenas um valor de frequência. A análise é numa frequência única. Nós vamos utilizar aqui então essa análise fasorial, neste exemplo. Certo? Vamos ver aqui o enunciado do exemplo, para eu resolver com vocês. Temos aqui o circuito, com fonte de tensão alternada, fonte de corrente alternada, resistor, indutor, capacitor e uma fonte controlada. Trabalhar com vocês esse exemplo. Vamos lá criar um novo projeto. Aqui eu já vou fazer uma outra pasta. Aula 1 CA. Aqui aula 1 CA. Vamos lá. Place part. VAC vai me remeter à fonte de tensão alternada. IAC é fonte de corrente alternada. O problema traz também resistor. Vou só colocar os componentes ali para organizar. Indutor, letra L, né? Capacitor, letra C. Todos eles na biblioteca analog. Os elementos passivos de circuitos elétricos, né? Muito bem. Vou só duplicar aqui. Então tem um resistor, posso dar um Ctrl C, Ctrl V.
uma fonte de corrente controlada por corrente. Então, aqui no ORCAD nós temos a letra E, uma fonte de tensão controlada por tensão. Letra F, uma fonte de corrente controlada por corrente, que é o que nós vamos usar no exemplo. Letra G, uma fonte de corrente controlada por tensão. Vejam o símbolo, né? E letra H, fonte de tensão controlada por corrente. A letra F, fonte de corrente controlada por corrente. Com os componentes ali, eu vou dar um zoom. Vamos lá. Trazer o resistor. Indutor aqui. Lembrando que eu posso rotacionar o componente apertando a letra R. A forma de rotacionar, eu clico no componente, pressiono o botão direito do mouse. Posso vir em Rotate. Né? Vou deixar aqui posicionado. Deixa eu ver. Beleza. Vamos fazer as conexões. Antes de fazer as conexões, precisamos observar alguns detalhes. Primeiro, essa fonte de tensão está em seno e a fonte de corrente está em cosseno. Preciso padronizar. É usual nós utilizarmos cosseno para representar um sinal alternado. Então, convertendo isso de seno para cosseno, eu tenho que 20 seno de 2t é igual a 20 cosseno de 2t menos 90 graus, certo? Quando eu subtraio 90 graus da fase do cosseno, eu tenho o equivalente em seno. Então vamos precisar definir isso daqui na hora de pôr os atributos lá nos componentes. Outra observação, a fonte de corrente está indo aqui da esquerda para a direita. A convenção de sinal passivo me diz então que a corrente entra pelo positivo e sai pelo negativo. Essa é a convenção que está implementada no software. Por isso, essa polaridade que vocês estão vendo aqui para a fonte de corrente, certo? Prestando atenção nisso, vamos fazer as conexões. Então, apertei a letra W, que equivaleria a ir em place e wire, né? Com isso eu monto o circuito. Cá. A fonte controlada, pessoal, ela tem dois pares de terminais, né? Vou aproximar aqui. Então esse par da direita é o elemento que é independente, né? Que é uma corrente, nesse caso aqui uma corrente subindo para o nó, em direção ao nó número 3. E os terminais do lado esquerdo são os terminais aí que representam a parte, eu falei errado. O lado esquerdo é a parte independente e o lado direito é a parte controlada, tá? Então, qual que é o lado controlado? Aqui é uma corrente que desce do nó 2, chamada I. Então, eu vou fazer a conexão
de uma corrente. Deixa eu afastar um pouco. Subir aqui um pouquinho. Venho daqui. E eu tenho então essa conexão aqui da corrente descendo por este nó. E a parte da corrente controlada, que é igual a duas vezes I, né? Uma corrente que sobe em direção ao nó 3. Então o nó 3 está aqui. Se a corrente descesse, eu conectaria assim. Deixa eu só mostrar para vocês. E aqui eu preciso interligar aqui embaixo. Então aqui eu estou representando a corrente descendo do nó 3, né, que é esse nó aqui. Só que ela está subindo. Então eu venho aqui e faço essa inversão aqui na hora de conectar. Beleza? Ficou então o circuito. Então agora a definição dos atributos, né? Fonte de tensão, amplitude 20, fase menos 90. Então eu venho aqui em ACMAG 20, fase menos 90. Clico com o botão direito na aba, dou um close. Ele pede se quer salvar, vou colocar sim. Aplicar as mudanças, sim. Resistores, um é de 2 e o outro é de 4 ohms. Então aqui 2, aqui 4. Capacitor 0,25 farad. Venho aqui então 0,25. O programa não pede para colocar unidade de capacitância, nem de resistência, né? Indutor 0,5 Henry. Posso deixar então 0,5. O Henry, letra H. Posso deixar com a letra ou tirar. Lá em cima a fonte de corrente 5 de magnitude, fase 0. Vamos lá, dou um duplo clique no componente, venho no campo ACMAG 5, ACPhase 0, close. Beleza, agora eu vou pôr o nó de referência. Pressiono a letra G, vou colocar ele aqui embaixo. Quanto que é o ganho aqui da minha fonte controlada? 2, né? Eu venho no ganho, dou um duplo clique, o valor é 2. A princípio está tudo ok. Agora vem a parte do criar o perfil de simulação. Spice, novo perfil de simulação. Vou colocar aula 1 CA. Posso criar qualquer nome, né? Isso não vai fazer diferença para nós. Venho na janela de configuração da simulação. Tipo de análise. Então agora, como nós vimos, é a análise CA. Então, ACE Sweep. Quando eu tenho uma análise CA, eu posso estudar a resposta em frequência para um intervalo de frequências. É isso que essa janela aqui me permite configurar. Por exemplo, de 1 Hz a 1 kHz. Então aqui eu botaria 1, aqui eu botaria 1K. Definiria aqui uma quantidade de pontos por década, sendo que a minha variação pode ser por década ou por oitava. Década base 10, oitava
nós não estamos trabalhando nesse vídeo. Então aqui, nesse caso, eu posso... Não preciso me preocupar com isso, tá? E a variação pode ser linear ou logarítmica, né? Então, como para nós aqui a frequência só tem um valor de frequência no meu circuito, estou fazendo uma análise fasorial, né? Esse valor de frequência, deixa eu localizar aqui, é nada mais do que ômega, frequência angular, dividido por 2π. Isso vai resultar em 0,318. Então, nesse campo aqui, eu coloco 0,31813, que 0,31831. Apenas um ponto por década. Pronto, dou um OK. Se eu fizer análise assim, o ORCAD não vai me fornecer ainda a variável que eu estou procurando. Vamos recordar qual que é a variável que eu estou procurando. Eu quero saber o fasor de corrente que atravessa esse capacitor. Certo? Quero a magnitude e a fase. Aí então entra um novo componente chamado print. Na biblioteca Special. O que esse componente representa? Na verdade, ele é um chamado pseudocomponente. Não existe um circuito físico, né? É um artifício do ORCAD, uma ferramenta da simulação, né? Por isso que é chamado pseudocomponente. Eu preciso conectar esse componente em série com o meu circuito, com o ramo que eu estou analisando. Então é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Conectei em série. Dou um duplo clique nele, né? 3 campos que eu preciso observar. AC, digito yes, dou Enter. Segundo campo, magnitude, digito yes, dou Enter. Fase, digito yes e dou Enter. Clico em yes, né? Posso fechar. Pronto. Agora sim eu venho aqui para rodar a simulação. Vejam que ele me mostra na tela valores de regime permanente. Eu quero saber o fasor de corrente, né? Então eu preciso entrar no menu PSPICE, ver arquivo de saída. Então aqui o ORCAD gera um arquivo com descrição aí da simulação, e nesse arquivo vai estar o fasor que eu estou procurando. Então vamos localizar ele aqui para vocês. Está aqui. Ele mostra a análise CA, temperatura, 27 graus, frequência, magnitude e fase. Então aqui a frequência que eu defini, 0,318, magnitude 7,9 e a fase 43,49 graus, que é o resultado que nós temos para este exemplo. Tudo bem, pessoal? Então aqui vocês viram que não exige alguns passos a mais, né, para fazer a análise CA. Isso que eu espero que tenha ficado claro com esse vídeo. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Isso ajuda bastante, fortalece aí o canal e me ajuda a produzir mais vídeos para vocês, compartilhando esses conhecimentos aí importantes na área de engenharia elétrica. Se tiver algum comentário, deixa aí embaixo, eu vou tentar responder. E é isso, um grande abraço e até a próxima. Tchau.